4, 5, 6, 7, 8, 9, testando.
Apesar do grande desenvolvimento do cinema brasileiro nos últimos anos, ainda são precárias as produções de filmes infantis. Na sua opinião, Flávio, que fatores determinam essa limitação? Bom, é que o filme infantil, ele é tratado pelos órgãos competentes, pelo público, sei lá, pela crítica talvez, como se fosse um filme qualquer, sabe? Sei lá, para o produtor hoje em dia é mais vantagem fazer uma pornochanchada do que fazer um filme livre. Você vê as dificuldades do produtor. Os ingressos são geralmente meia entrada, meia entrada, né? O filme é passado só nas férias, só passa o filme nas férias. As sessões muitas vezes são duplas, 2 filmes. As sessões da noite são praticamente desertas também, sabe? Então o filme infantil tem uma série de desvantagens para o produtor. Então o Concine, eu acho que deveria incentivar mais, criar leis que incentivasse o produtor a produzir filme infantil. Você é capaz de estabelecer, Flávio, em que momento nasceu o ator? Você é capaz de estabelecer, Flávio, em que momento nasceu o ator? Bom, quem disse que ele nasceu? Eu não sei se ele nasceu ainda, né? Mas sei lá, o artista, ele nasceu há muito tempo. Eu morava num bairro pobre lá de São Paulo, Vila Mazei, e nós éramos 11 irmãos, sabe? Então aquela confusão da vida de 11 irmãos, isso dava um espetáculo, já era um espetáculo, né? Brigas e discussões e mesmo muito amor, sabe? Quer dizer, aquilo tudo formava um grande espetáculo. E ali, quer dizer, não tinha só um ator, só um artista. Ali todos eram artistas, sabe? Minha mãe, meu pai, todo mundo. E, inclusive, eu me lembro que a gente fazia teatro naquela época. Fazia cinema também. O teatro era feito num corredor, sabe? A criançada ficava aqui no fim do corredor assistindo e a gente ficava na outra ponta e aparecia, representava. E o cinema era feito na janela. A minha mãe colocava um lençol na janela, iluminava a nossa sombra do lado de dentro e a criançada ficava fora assistindo as nossas sombras lá. Tinha até fundo musical, né? Meu pai colocava fundo musical e a gente representava. E era aplaudido também, né? O que o Arena representou para você, Flávio? Bom, o Arena representou a descoberta, eu não sei, a descoberta do teatro profissional, a descoberta de como analisar a vida, a nossa realidade, sabe? Eu acho que foi principalmente isso. Ele me ensinou a analisar a minha realidade, o lugar onde eu estava vivendo, a minha gente, a minha língua, os costumes da minha terra, sabe? Eu acho que isso que ele me ensinou. E o grupo do Arena era muito legal, porque tinha de tudo, né? Tinha os intelectuais, que era representado pelo Boal, Augusto Boal. Tinha estudantes, que era o Vianinha, Guarnieri. Sei lá, tinha gente de todas as camadas sociais, vamos dizer assim, sabe? E eu e o Milton Gonçalves representávamos o povo. A gente vinha lá de Vila Mazei, de Santana, né, onde a gente morava. Então a gente foi colocado naquele grupo assim, para tentar se virar, tentar entender o Guarnieri, o Vianinha,
tentar entender o Boal, sabe, tudo que representava o Teatro de Arena. Para a gente foi muito difícil, né? Foi muito difícil isso. Mas a gente queria ser só artista mesmo, sabe? Inclusive eu me lembro que o Guarnieri e o Vianinha, eles compravam livros assim para dar para mim, para o Milton, sabe? Para a gente ler, eles queriam que a gente fosse, conhecesse mais, sabe? Chegasse onde eles estavam, assim. E a gente muitas vezes assim deixava para lá, sabe? O livro não... Tinha um pouco de medo do livro, né? Acho que era isso. O que o Teatro de Arena representou para você, Flávio? Bom, representou muito. Representou praticamente tudo. Porque foi através do Teatro de Arena que eu aprendi a entender a nossa realidade, sabe? A poder analisar a nossa realidade, a nossa gente, os nossos costumes, a nossa língua, sabe? Foi através do Arena. E foi muito difícil para mim, sabe, isso. Porque eu vinha de uma família humilde, lá em Vila Mazei. Eu não estava acostumado com isso. Quer dizer, quando fizeram um teste para mim entrar no Arena, eu não sabia praticamente nada. Perguntaram quem era Sérgio Cardoso, por exemplo, eu não sabia. Não sabia absolutamente nada sobre teatro, nunca tinha visto teatro. Então, de repente, depois de 2 horas de teste, eu fui aprovado, sabe? E aí me deram um papel de morto. Eu entrava morto e saía morto. Mas foi muito difícil. Daí eu continuei, né? O Guarnieri e o Vianinha, eles procuravam fazer com que eu lesse mais, sabe? Eu e o Milton. Porque no Arena existiam vários tipos de pessoas, né? De todos os níveis, assim. Existia o Guarnieri e o Vianinha, que vinham do setor estudantil. Tinha o Boal, que era um intelectual. Tinha o Chico de Assis, que vinha de uma experiência em televisão. Tinha o Nelson Xavier, que vinha da Escola de Arte Dramática, sabe? E eu e o Milton vínhamos lá de Vila Mazei, sabe? Lá de Santana, de uma família humilde. A gente representava o povo. Então o Vianinha e o Guarnieri procuravam, de todas as formas, fazer com que eu e o Milton se aproximasse dele, que a gente deveria se aproximar dele, sabe? Mais. Então eles fizeram uma pesquisa, eu me lembro que eles fizeram uma pesquisa violenta, ele e o Guarnieri, fizeram uma lista de livros que a gente precisava ler, sabe? Então eles foram procurar em livrarias, sebos, finalmente conseguiram aquela lista de livros que a gente deveria ler. Até que chegaram com um pacote enorme lá, colocaram no camarim na minha frente. Eu simplesmente olhei para os dois e falei, botei o embrulho lá e falei, eu quero continuar com a minha pureza. Você vê que loucura. Só... Bom, a gente começou a procurar uma representação bem brasileira, sabe, no Arena. E a gente procurava fazer também seminário de dramaturgia, sabe? A gente escrevia as nossas peças lá e discutia no seminário. Foi ali que apareceu o Black Tie, o Chapetuba, a minha peça também, Pintar de Alegre, Revolução na América do Sul, do Boal. Quer dizer, a gente procurava, a gente se fechava e procurava descobrir o nosso trabalho. A gente voltou com o teatro a estaca zero, praticamente, sabe? A gente não partiu de onde o teatro estava, em São Paulo, dali para adiante, não. A gente veio na estaca zero e dali partimos para alguma coisa, sabe? Isso que foi importante. Fizemos uma temporada aqui no Rio e o grupo, naquela época, se dissolveu. Eu comecei a fazer cinema. Porque nessa época existia o Cinema Novo, estava aparecendo o Cinema Novo, que era muito ligado às ideias que a gente tinha, sabe? E aí comecei a fazer. Eu participei do filme 5 vezes Favela,
onde havia vários diretores. Eu escrevi um dos episódios junto com o Leon Hirschman e fui assistente de direção e fiz um papel também. E dali começou minha carreira no cinema. Você que no tempo do Arena repeliu um pacote de livros, agora surge como autor e ao lado do autor, o ilustrador. Fale sobre essa nova experiência, Flávio. Bom, não era para falar agora, mas é o seguinte, eu estou escrevendo um livro, eu confesso. Agora, eu mesmo estou fazendo um livro. Eu comprei uma máquina impressora e comprei os tipos também, comprei todo o material para fazer um livro, sabe? E eu mesmo estou fazendo praticamente à mão, de uma maneira bem artesanal, sabe? O livro, sei lá, eu pretendo que saia até dezembro. O nome é A Banda que Perdeu Lá. Agora, por que eu estou fazendo um livro, né? Em primeiro lugar, porque eu encontrei muita dificuldade em entrar numa editora, sabe? De transar com uma editora. Então, eu me enfezei, comprei essa máquina e eu mesmo vou fazer. Porque eu acho o seguinte, eu acho que todo mundo pode fazer de tudo, sabe? Eu acho que a gente deve pintar, a gente deve desenhar, a gente deve cantar, a gente deve escrever o que quiser, sabe? Eu acho que as artes ficarem restritas a uma minoria não é legal. Eu acho que a arte deve fazer parte. O público infantil sempre o fascinou, Flávio. Por quê? Bom, eu acho que eu só poderia escrever para criança e representar para criança, sabe? A minha origem humilde, sei lá, lá de Vila Mazém, tudo era muito primitivo, sabe? E a criança é um ser primitivo. A criança é um ser que está muito próximo, sei lá, do índio, do animal, sabe? Sei lá, ela fala mais a minha linguagem. E eu acho que eu falo a linguagem dela. Eu tinha acabado de fazer um filme, Os Mendigos. Quando apareceu aqui no Brasil, um sueco chamado Arne Zukersdorf. Ele viu meu filme, gostou e achou que eu deveria ajudá-lo, porque ele iria fazer um filme aqui no Brasil. Então, o Domingos de Oliveira, eu e o Stefan Woll, ficamos um ano fazendo uma pesquisa sobre a criança brasileira, para fazer esse filme. Essa pesquisa que eu fiz sobre a criança brasileira, durante um ano, visitando escolas, visitando favelas, visitando o antigo SAM, quer dizer, toda essa experiência me marcou muito, sabe? Eu fiquei muito marcado por esse mundo infantil, os problemas da criança brasileira, sabe? Então eu achei que eu deveria fazer alguma coisa pela criança. E a única coisa que eu podia fazer era representar para ela, escrever para ela, contar histórias para ela. Então eu comecei a fazer isso, né? Só ver como é que eu formulo a pergunta. Esse personagem de Maneco, ele foi criado para isso. Depois de uma série vitoriosa na televisão, que foi Shazam, Xerife e Companhia, você criou no cinema Tio Maneco. Fale sobre essas duas experiências. Bom, todos os personagens que eu fiz até hoje, no teatro, no cinema, eles foram formando um só personagem, sabe? Quer dizer, cada personagem que eu fazia era um pouco de mim mesmo, sabe? Eu nunca representei um personagem sozinho. Sempre os personagens que eu fiz, eles foram um pouco eu mesmo, sabe?
eu me colocava muito nos personagens que eu fazia. Então todos os personagens foram formando um só. O xerife que eu fazia, ele se completou no Tio Maneco, sabe? Então me parece que o Tio Maneco, esse personagem que estou fazendo em cinema, que eu estou criando em cinema, ele é o resultado de tudo que eu fiz até agora, sabe? É isso. E o cinema puramente te satisfaz como veículo de comunicação com esse público infantil, Flávio? No momento, acho que no momento faz, mas eu não estou contente ainda, sabe? Eu gostaria de trabalhar para a criança em todo sentido, sabe? Em primeiro lugar, eu não quero faturar em cima da criança, sabe? Como muita gente. Por exemplo, o pessoal insiste que eu faça um filme cada férias, sabe? 2 filmes por ano. Mas eu não quero, eu só vou fazer um filme infantil quando eu tiver alguma coisa para dizer para a criança. Então, realmente, não é o cinema que vai me realizar com relação à criança. Eu gostaria de participar, sei lá... Agora, se você estava admirado de eu escrever um livro, eu queria dizer para você que eu estou construindo uma cidade, né? Lá em Rio Bonito, na Serra do Sambê, eu comprei um grande terreno lá e eu vou construir uma cidade. Não é a Disneylândia, não é um negócio de brinquedo. É uma cidade de verdade mesmo, é uma cidade de criança, mas é uma cidade de verdade. Onde vai ter toda a infraestrutura de uma cidade, sabe? Porque hoje, me parece que o que falta para a criança é a criança ser um ser social, entendeu? Que não é. Quer dizer, as pessoas estão muito pouco preocupadas com a realidade, sabe? Em saber que elas vivem numa comunidade, que as crianças têm deveres e têm obrigações. E tem, sabe? Então, eu acho que uma cidade onde existisse um cineminha, um teatrinho, um jornal também, uma rádio, sabe? Toda a infraestrutura de uma cidade. Eu gostaria muito de construir isso, sabe? O meu sonho é esse aí. É fazer com que a criança lá nessa cidade fizesse tudo, sabe? Tudo que se faz numa cidade, para ela aprender a ser, para a criança aprender a ser social, sabe? Não um ser político, que isso vem mais tarde, se ela quiser, mas um ser social, sabe? Isso eu estou tentando transmitir através dos meus filmes, mas eu queria transmitir para a criança através de uma realidade mesmo, que ela vivesse esse troço, sabe? Que ela fizesse tudo aquilo na cidade, tudo. Que ela fizesse um programa de rádio, que ela fizesse cinema, que ela fizesse teatro ali, que ela imprimisse um jornal ali. Aí ela entenderia todo o mecanismo de uma cidade de verdade. Agora está para ser lançado, Flávio, o 3º filme da série Tio Maneco. Qual foi a evolução de Maneco ao longo desses 3 filmes? Bom, nos primeiros o Tio Maneco não tinha tantos poderes, né? Agora ele é o super tio. Não, foi o seguinte, eu descobri nos outros filmes que eu estava tentando imitar o Walt Disney, sabe? E não é uma legal, né? Porque nesse último filme, por exemplo, teve uma cena, de repente eu olhei toda a equipe assim, e toda a equipe empurrando um calhambeque, tentando fazer o calhambeque pegar para poder filmar, entendeu? E eles ficaram 1 hora lá tentando fazer o calhambeque pegar. Então naquele momento, exato momento, eu tenho essa cena, inclusive. Naquele exato momento eu descobri que eu não era o Walt Disney, pô. Que o Walt Disney nunca passaria por aquele vexame, né? De ficar empurrando um calhambeque feito lá. Então eu falei, bom, não sou o Walt Disney, vou partir para outra coisa. Então nesse filme, realmente, eu procurei colocar mais o Brasil, sabe? Mais a gente brasileira, mais o personagem do Maneco, ele ficou mais brasileiro, sabe? Ele ficou o anti-herói, sabe? Um herói bem subdesenvolvido mesmo, sabe? Então,
eu acho que, por exemplo, o tema desse filme agora é a poluição. E está muito ligado ao que eu pretendo fazer, que é dar uma consciência social para a criança, sabe? Que ela entenda exatamente que ela não, que essa criança não está vivendo sozinha, não. Que ela está vivendo com mais gente, né? Então é isso. Maneco Super Tio, eu acho o melhor filme da série, sabe? Porque ele é mais brasileiro. Os críticos o apontam, Flávio, como um ator intuitivo. Como é que você constrói os seus personagens? Não fala para ninguém não, mas eu não construo. Não, é o seguinte, se eu sou um ator intuitivo, eu não construo ele. Por uma dificuldade minha, eu procuro fazer com que o personagem se aproxime de mim. Porque é muito difícil para mim chegar perto dele, sabe? É muito difícil mesmo. Outro dia, por exemplo, fiz uma novela de época, sei lá, um especial de época, hein? É muito difícil para mim chegar em 1600, por exemplo, sabe? Eu vou até 1930 só, e chegar a 1600 é exigir muito de mim. A gente vai levando, sei lá. Eu procuro muito a vida, sabe? Eu procuro muito observar as pessoas assim. E eu incorporo muitas pessoas, sei lá, sabe? Eu olho muito, penso muito nas pessoas. É assim, os personagens, eles aparecem naturalmente, sabe? Eu não percebo.